Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, Brasil. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Nessa edição, vamos acompanhar todos os detalhes do dinheiro, do clima, falando sobre a questão da política e da economia aqui no Brasil, destacando, inclusive, na abertura dessa edição, a prévia da inflação chamado IPCA, né, que vem aí a IPCA 15 acelerando no mês de setembro e fica em 0,48%. Com esse resultado, o índice registrou um aumento de 3,76% de inflação no acumulado desse ano. Em 12 meses, 5,32% diante de 4,95% até o mês de agosto. Ou seja, você vai no supermercado, você que vai comprar insumos, todas as informações que você tem no dia a dia dão conta de que os preços subiram e sobem a cada vez que vai no mercado. Ou seja, o dinheiro custa tem menos valor, cada dia menos valor na hora que você vai até o supermercado. Se antes enchia um cesto ou um carrinho com R$ 200, agora precisa de pelo menos 500 para fazer o mínimo aí de compras para uma semana, quem dera para um mês. De qualquer forma, a inflação está aí aumentando, portanto, esse motivo, inclusive, do próprio Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidir pela manutenção da taxa de juros aqui no Brasil, inalterada ainda por um longo tempo, porque a inflação não está controlada. Esse é fato. Bom, com relação ao clima, nós temos, aliás, antes de falar do clima, nós temos até mesmo o próprio Banco Central, né, reduzindo a projeção de alta do PIB para 2025 de 2,1% para 2%, um crescimento de, no máximo, veja bem, 1,5% em 2026, ou seja, inflação, crescimento menor do PIB, da produção das riquezas aqui no Brasil, isso deve comprometer, inclusive, a economia já está comprometida desde o início deste governo. De qualquer forma, vamos lá falar sobre o clima também, o clima que segue com destaque, inclusive, para a própria Climatempo, mostrando que, depois de uma longa estiagem do inverno na região centro-norte do Brasil, há condições de pancadas de chuva nos próximos dias, inclusive Brasília tem mais chuva. Goiânia, para você ter uma ideia, teve o dobro da média de chuva para setembro em apenas 24 horas, e o corredor de umidade segue aí da região norte, passando pela região centro-oeste, para a região sudeste e vai em direção ao oceano. Mas essa grande mancha que a gente observa no meio mostra que a primavera chegou, as chuvas chegaram e, lógico, o início da safra, a arrancada foi dada para a safra desse ano. Aqui em São Paulo, nós temos a previsão do tempo, inclusive, que deve chover. Hoje já foi o dia mais frio dessa semana. Durante a madrugada, logo no início, o finalzinho da madrugada, a sensação térmica era de 10 graus e, nesse momento, aqui na capital paulista, a temperatura segue em torno de 16 graus no máximo. Tem um ventinho, isso diminui bastante também a temperatura. E na sua região, como é que está a temperatura? Chegou a chuva aí na sua área, na sua fazenda, na sua propriedade rural, em todo o Brasil? A gente quer saber, mande mensagem aqui para o YouTube também, daqui a pouquinho, sobre a inflação, sobre o peso da desvalorização do real, do dinheiro. Nós teremos uma enquete promovida, inclusive, pelo próprio YouTube. Mas daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar e a gente vai querer a sua participação, pedir a sua participação nessa edição do Tempo e Dinheiro. Bom, falado sobre o dinheiro, falado sobre o clima,
clima político é outra situação, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse possível encontro, né, que está sendo discutido, debatido pela própria mídia, será que vai acontecer ou não? Será que vai ter uma solução para as tarifas impostas pelos Estados Unidos? Realmente esse encontro entre Lula e Trump vai acontecer? Uma dúvida que paira sobre as informações, os segmentos nesta quinta-feira dessa semana. Bom, falado isso, nós vamos ao nosso símbolo maior, né? A bandeira, nosso símbolo que aí está, a quem a gente homenageia direto e todos os dias, aqui no Tempo e Dinheiro, na abertura de cada edição. Está aí com essa mensagem, essa linda bandeira verde e amarela, nós deixamos a mensagem de que o Brasil, apesar de tudo, vencerá. E damos início à abertura, a início a esta edição do Tempo e Dinheiro. Gleidson, vamos lá? Seja bem-vindo a essa edição de quinta-feira, de 25 de setembro de 2025, do Tempo e Dinheiro. E sem mais delongas, né, vamos direto aos destaques de hoje, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro! Mas o Mercadão hoje é animado, começou o dia mais positivo, a meta da Argentina foi atingida rápido, né, dos 7 bilhões de dólares, que era a programação do governo Milei, que retirou as retenções do agro argentino rapidamente, em 2 dias de operações efetivas, conseguiu esse volume de recursos, viu que tem demanda, isso é sinal que tem muita demanda. E o mercado hoje já veio positivo lá em Chicago, mercado operando positivo aqui no Brasil. Mercado de Porto também melhorou, R$1, R$1,50. Mercado de balcão vai trabalhar positivo agora à tarde, sinalizando bem. É sinal que tem muita demanda mundial, em função da forte presença compradora ali na Argentina. E é sinal que nós vamos continuar exportando forte aí, nesse momento que estamos plantando a safra, americanos colhendo a safra, e o mercado sinalizando que ainda tem uma fragilidade lá em Chicago para soja e milho, porque é a colheita americana, mas olhando que tem pouco espaço de manobra para grandes baixas. Tudo isso daqui a pouco no Tempo Dinheiro. Esperamos vocês. Frio aumentando no sudeste e nova frente fria no sul no domingo. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo não deu uma trégua naquela pressão que vinha sendo exercida, só apenas uma ligeira estabilidade nas negociações, no mercado físico, praticamente olhando para o retrovisor do mês de setembro, agora mirando o que vem, principalmente no comércio varejista, atacadista de carne aqui no Brasil, porque as exportações vão bem. Cada mês um recorde diferente, isso a gente tem acompanhado, inclusive, no próprio volume recorde das exportações e também da receita da indústria frigorífica. Daqui a pouquinho a gente coloca as cotações do mercado do boi gordo lá na B3, mas antes, Gleidson, vamos àquele giro, né, com as informações, mostrando que no mercado internacional, tanto em Chicago quanto em Nova York, só o petróleo e o ouro têm ligeira queda, estão operando do lado negativo. Demais commodities, todas elas do lado positivo. A soja vem a $10, 11,25, com alta de 0,22%. Inclusive, Brandalize vai comentar por quê, inclusive, da retirada, né, das retenções, a volta das retenções na Argentina, depois de ter atingido ali a meta de 7 bilhões de dólares em apenas 2 dias na receita das exportações. Isso interferiu no mercado. Milho, alta de 0,57% a $4,26,30, 4,26,40 agora. As negociações com trigo, alta de 1,18% a $5,25 mais 12. O café hoje tem ligeira alta do lado positivo. Não, nesse momento, em Nova York, 0,07%, quase estável café para o café negociado por vencimento mais curto lá em Nova York, 368 ou $3,68 por libra peso. Açúcar, alta de 0,64% a 15,74%. Algodão, 66,26%, alta de 0,14%. Está aí o petróleo, com queda de 0,17% a 64,87%. Ouro, a $3.763,
agora $3.764, uma queda de 0,13%, mas o ouro continua aí em trajetória de alta, batendo recordes sucessivos a cada dia. Devolve parte dos ganhos, mas depois volta a operar com variação positiva. Não tem desvalorizado muito o ouro, pelo contrário, a valorização tem sido constante. Quanto ao mercado cambial, dólar nesse momento, vamos às negociações, está aí alta de 0,24% a R$ 5,34 mais 60. Ao contrário do que acontece diante de outras moedas, o dólar sobe diante do real, diante de outras moedas recua, hoje alta de 0,26%. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na B3 a 145.966 pontos, o índice Bovespa segue nesse momento negociado com queda de 0,32%, depois de ter batido também a máxima ao longo desta semana. Vamos ver mais uma vez, recapitulando, Gleidson, está aí a soja com alta de 0,25%, novembro a $10, 11 mais 50, alta de 0,25%. Lembrando que nas negociações no mercado do café, Robusta, agora descolado de Nova York. Café hoje já apresenta queda em Londres de 3,92% a $4.066, de olho principalmente na safra do Vietnã. Está aí, café em Londres, Robusta, em queda de 3,90%. Já na negociação com o mercado de arábica em Nova York, está aí, negociações em alta, 0,11 diminuiu a alta, agora 368,15, café para dezembro de 2025. Agora sim, o mercado do boi gordo, Gleide, só aproveitando, vamos lá, negociações aí com ligeira alta, 0,07%. Setembro ainda tem negócios com a chamada rolagem de posições, 304,55. Outubro bate os 310,15, alta de 0,53%. Novembro 322,15, alta de 0,67%. Dezembro, R$ 327,30, aí R$ 23 de praticamente diferença entre o vencimento de setembro até o dezembro, alta para todas as posições. 9 praças hoje em queda, segundo a Scott Consultoria. Vamos lá, permanece estável, referência em São Paulo, mas bem abaixo o diferencial, ou mais alto o diferencial de base para outras praças em relação a São Paulo. Por exemplo, São Paulo, Barreto Saracatuba, R$ 300,50, Dourados está com diferencial de base acima, R$ 309,50. Campo Grande, R$ 310,50. Três Lagoas, R$ 307,50. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, inclusive direto do CPEA, participação de Thiago Bernardino comentando o mercado do boi gordo nesta quinta-feira. Daqui a pouquinho nós teremos a enquete de hoje mostrando sobre a expectativa de inflação. Já temos a enquete que só pode, veja bem, ser da sua participação pelo YouTube, né? Você percebe o peso da inflação no dia a dia? Eu, pelo menos, todo mundo aqui, né? O Gleidson, Davi da Luz, o Charles, estão falando que percebe, né? A cada dia ou a cada semana que vai no supermercado, os preços estão diferentes, né? A alternativa número 1, que a gente colocou ali, sim, com Lula tudo mais caro. Não, os preços ficaram inalterados. Alternativa número 2. 3. Sim, os Estados Unidos são responsáveis por essa inflação aqui no Brasil. E a 4, é lógico, ironizando, sim, a culpa é do Bolsonaro, inclusive com o próprio ministro Haddad ontem, naquela reunião, né, junto a empresários, outros segmentos, falou que tudo que o Brasil está vivendo hoje com relação à economia deve-se à culpa do governo anterior, tudo sempre no governo anterior. Não estou querendo induzir nenhuma resposta nesse sentido, mas está aí a nossa enquete de hoje, eu já tenho a minha escolha aqui, enfim, a gente vai acompanhar. Mas não só, Gleidson, falando exatamente, o Davi está lembrando que a gente tem a enquete pelo YouTube, responda só pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, pelos canais aí da C3, inclusive emissoras de rádio, outras mídias aqui do Tempo e Dinheiro, vai lá no YouTube, aproveita, responde a enquete, e na hora que você aperta o sininho ali, você está se inscrevendo no Tempo e Dinheiro, porque a gente tem uma meta aqui de, no máximo, em 2 meses, atingir 190 mil
ou chegar até mesmo os 200 mil inscritos no Tempo e Dinheiro, o programa, né, de agronegócio, com certeza o mais acompanhado e com a maior audiência do agro brasileiro. Bom, Gleidson, falado isso, nós vamos também chamar a todos a atenção de que o clube está aí, na sua disposição. Você vai lá, tem 7 dias de graça. Por que a gente faz esse apelo para o clube de assinantes do Tempo e Dinheiro? Só nesse clube, só para quem é associado, tem lá várias editorias selecionadas, separadinhas por assunto, onde você vai direto. Se quer saber do clima, vai direto para o clima. Quer saber da pecuária, você vai, clica na pecuária. Todas as informações atualizadas sobre economia, política, né? Tudo está selecionado, separadinho, para que você não perca tempo. Vá lá e acompanhe as notícias em tempo real, né? Para que você seja o produtor mais bem informado. 7 dias de graça, está aí o telefone, repetindo, 19 998132915. Repetindo, 19 998132915. Recado dado, né? O telefone anotado, e agora nós vamos àquele tradicional giro de informações sobre as notícias do agronegócio. Vamos lá, Gleidson. Boi CPEA, mercado avança em setembro com baixa liquidez e pequenas quedas de preços. Suínos, médias de setembro estão nas máximas do ano. Banana CPEA, exportações brasileiras recuam 35% no mês de agosto em comparação ao mês de julho. 50 anos de pesquisas da Ipagre transformam o Brasil de importador a exportador de maçã. Concursos de café da Emater Minas Gerais triplicam o valor de grãos premiados e transformam a renda de famílias em Minas Gerais. E antes das principais manchetes dos jornais de hoje sobre política, economia, notícias internacionais, nós temos um destaque sobre o valor da produção bruta aqui no Brasil, né, do agronegócio brasileiro, chamado VBP, que cresceu 11,3%, alcança 1,4 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões de reais até agora em 2025. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária, o mapa com base em agosto de 2025. Portanto, o agro cresce e é o principal pilar da economia, um dos 3 principais pilares da economia, quem sabe até o principal da economia aqui no Brasil, que está dando sustentação àquilo que, pelo menos, aquilo que a economia do Brasil tem registrado até agora, né? A arrecadação de impostos e o suporte para essa gastança sem fim. Mas vamos lá, vamos às manchetes dos principais jornais de hoje. Com o Poder 360, Brasil e Estados Unidos podem chegar a acordos sobre tarifas, diz porta-voz americana do Departamento de Estado. Segundo ela, Amanda Robertson, Trump deixou claro que está aberto a negociar com qualquer país. Na Folha de São Paulo, Trump se diz cada vez mais impaciente com a insistência da Rússia na guerra, um dia depois de Washington endurecer sua posição perante a Rússia após estagnação dos esforços diplomáticos para encerrar a guerra na Ucrânia. No Poder 360, após críticas de Petro, Casa Branca defende ataques ao Caribe na ONU. O presidente da Colômbia pediu abertura de processo penal contra Trump e diz que mortos em embarcações não eram narcotraficantes. Da revista Veja, ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é condenado a 5 anos por associação criminosa. O caso envolvia financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 por parte da Líbia. Ele foi absolvido das outras acusações como corrupção, mas deve apelar. Do Estadão, Alcolumbre arquiva a PEC da blindagem após rejeição da proposta em comissão. Presidente do Senado explicou que decisão da CCJ não precisa ser submetida à votação no plenário da Casa. Da CNN, Paulinho da Força tenta evitar que a anistia siga o mesmo destino da PEC da blindagem. A matéria foi aprovada na Câmara, mas acabou enterrada no Senado.
o relator diz que, entre aspas, trabalha para articular acordo entre deputados e senadores. Do Metrópolis, Ministério Público de São Paulo faz nova operação contra postos de combustíveis ligados ao PCC. A operação investiga esquema de venda de combustíveis adulterados e exploração de jogos de azar, que tem participação da facção criminosa PCC. Do Metrópolis, principal alvo da CPMI Careca do INSS decidiu comparecer na comissão após colegiado aprovar a convocação da esposa Tânia Carvalho dos Santos. Complementando essas informações, tem mais 3 notícias, inclusive foram divulgadas agora há pouco, pelo Metrópolis, inclusive, falando sobre a falta de esgoto que atinge 51,8% das escolas públicas, mostra um estudo com dados divulgados e mostram essa desigualdade entre unidades da federação. E as falhas também alcançam a formação de professores, ou seja, desde a estrutura, esgoto, nas escolas até a formação de professores, há uma desigualdade muito grande. 51,8% das escolas públicas sequer têm esgoto, né? Falta de esgoto, né? Exatamente isso. Bom, mas vamos lá. Metrópolis também, a saúde do ex-presidente Bolsonaro está preocupando, vira assunto lá no STF e, ao que tudo indica, há impossibilidade, até mesmo falam-se, não vão prender, vão manter a prisão domiciliar, ele vai, ameaçam, vai para a Papuda. A gente sabe que isso tudo faz parte de uma pressão muito grande, mas, de qualquer forma, ele já está cumprindo pena domiciliar, né? Lembrando que a saúde do ex-presidente virou assunto entre os ministros do STF, isso tem sido registrado, inclusive, pela própria imprensa, que apoia ou, aliás, que apura todas essas informações lá no Planalto Central, né? E que avaliam o melhor local do cumprimento da pena, ou seja, o STF está avaliando qual vai ser o melhor local do cumprimento da pena, até porque essa questão da PEC, né, ou da anistia ainda deve demorar um pouco, não se fala sobre anistia, não se fala sobre a redução de penas, a discussão continua sendo ainda colocada em pauta lá em Brasília. Bom, do Poder 360, mais uma vez, agora falando sobre outro terremoto que a Venezuela sofre nesse momento, não só a questão das ameaças de Maduro contra Trump e a ameaça, pressão de Trump contra a Venezuela. Agora, não bastasse isso, a Venezuela está enfrentando também uma série de terremotos ao longo das últimas 7 horas. Pelo menos foram 10 terremotos, 21 réplicas, e Nicolás Maduro mobilizou a proteção civil, militares e bombeiros para apoiar a população depois dessa série de terremotos registrados na Venezuela. Não há informações, por enquanto, de danos ou feridos, mas alguns abalos chegaram a 6 graus na escala Richter. Bom, aqui é tempo e dinheiro, agora nós vamos falar sobre o tempo. Vamos lá, Gleidson. Bom, no Notícias Agrícolas, alertando ainda para esse período desta quinta-feira, as áreas do Centro-Oeste seguem com alerta laranja para tempestade. Quem alerta isso é o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Parte significativa dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, permanece sobre alerta laranja, que indica perigo para tempestades mais severas. Elas vão e voltam, pancadas sendo registradas nessa região, nesse corredor de umidade que sai da região norte, atravessa o Centro-Oeste e vem para Sudeste. No agora, Rio Grande do Sul, destacando também que o dia mais frio do Rio Grande do Sul, o dia frio e a chuva pode voltar nesse sábado, dia 27. E em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, calor predomina, com máximas de até 35 graus. Coxim terá o dia mais quente do estado, Campo Grande chega a 29 graus com tempo firme. Além das chuvas que foram registradas nesses últimos dias, inclusive na capital paulista, em várias cidades, causaram transtornos. Olha só o que aconteceu, o registro da Alta Mogiana, Pedregulho, também em Minas Gerais, Claraval, com o tamanho das pedras de granizo. Não só a foto, mas o registro também em vídeo que foi encaminhado aqui para o Tempo e Dinheiro. Acompanhe. Nós temos... Aí, Matheus, ó. É o Leaf, olha no chão.
Olha aqui. Isso tem cabimento. Olha o tamanho das meninas que tá caindo. Olha pra você Não, isso é olha aqui, moço. O trem tá feio. Olha lá. ver. Olha. Parece que tá catando coisa. Olha, tchãozinho, ó. O Lia tá catando. Olha o tamanho das pedras. Olha lá. A primavera começou aí com essa transição muito forte, muitas tempestades, e a chamada friaca, que é invernico, né? Porque tem o veranico, mas agora temos o invernico, que é esse inverno, essa temperatura mais baixa sendo registradas em várias regiões do Brasil, principalmente na região sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, menos Mato Grosso do Sul, né? Que tem essas temperaturas elevadas hoje. Bom, vamos ao satélite, aliás, o mapa do IMET, mostrando esse corredor de umidade da região norte, onde tem a faixa mais escura no verde mais intenso, são chuvas mais pesadas, da região do Amazonas, descendo para o estado de Roraima, Mato Grosso, Rondônia, aliás, ali, Mato Grosso do Sul, a parte do estado de Goiás, também parte do estado de Minas Gerais. Bahia só tem a chuva localizada no litoral nesse momento. Ao oeste do Tocantins também nós temos chuvas sendo registradas, ao sul do Pará e até mesmo no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e pontualmente também no litoral do estado de Santa Catarina, também do Paraná. Em tempo real, agora o satélite do IMET para saber dessa chuva, mostrando exatamente a intensidade que está sendo registrada nesse momento sobre o centro-oeste, chuvas também na região norte, uma extensa faixa de umidade passando da região centro-oeste, chegando aqui ao norte do estado de Minas Gerais, até mesmo sul da Bahia, indo para o litoral, com chuvas ali registradas no Espírito Santo, se dissipando, indo em direção ao alto mar. Demais regiões com muita umidade, mas o tempo um pouco mais firme, inclusive observando pelo mapa do satélite, aí, satélite em tempo real, a região sul e sudeste, ele parte sudeste com tempo firme, apesar do frio nesse momento. Vamos à previsão para os próximos 7 dias. Vamos lá? A previsão do tempo vai desta sexta-feira, dia 26, até a próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, com um corredor de umidade seguindo da região norte para o centro-oeste e também para o sudeste, nuvens carregadas sobre o centro-norte do Brasil, chuvas registradas também no interior de Minas Gerais, em Goiás, Mato Grosso, no sul do Pará e também no Tocantins. A partir do dia 28, a chuva dá uma trégua na região sudeste e parte do nordeste e volta uma nova frente fria no sul do Brasil, com chuvas intensas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, até mesmo no Paraguai. No dia 29, segunda-feira que vem, chuvas concentradas ainda na região norte, dão uma trégua, mas seguem pela região oeste, numa nova frente fria, chegando pelo oeste do Rio Grande do Sul, com chuvas intensas, volumosas, previstas para o dia 1º de outubro e também para o dia 2 de outubro no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do litoral sul de São Paulo, também chuvas pontuais na região do Nordeste, faixa leste do Nordeste, também na região norte do Brasil, Mato Grosso do Sul e até mesmo a região central, seguem aí com chuvas pontuais nesse período. Bom, vamos aproveitar agora, vamos direto à Serra Catarinense com o Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. Boa tarde. E estamos aqui, ó, nos próximos 5 dias, nós temos o quê? Uma nova frente fria chegando aqui ao sul. Essa chuva aqui é basicamente no Rio Grande do Sul, começa no sábado e no domingo começa com já melhora do tempo no oeste, depois vai melhorando na segunda-feira. Em Santa Catarina e Paraná, a chuva vem basicamente no domingo, na segunda melhora. Hoje pode ter alguma garoa, algum chuvisco aqui no litoral, também litoral de São Paulo, Rio. A frente fria está um pouco aqui na altura do Espírito Santo, depois ela avança aqui para a Bahia, e alguma chuvinha rápida, sol, nuvens de chuva rápida nessa faixa litorânea aqui do Brasil. Avança um pouco hoje aqui em algumas áreas de Minas, depois vai desmanchando, Goiás também, amanhã, praticamente sexta, sábado, domingo, é tempo bom nessa região aqui. No Mato Grosso, pancada de chuva, principalmente hoje, e na sexta diminui, sábado, domingo, fica mais restrita essa parte oeste e noroeste do estado. Grande parte passa sem. Goiás e Tocantins também. Aqui,
pancadas boas de chuva. Pegando também aqui na região de Roraima. Nessa área aqui do Nordeste, tempo seco normal. Quando a gente já está avançando aqui, ó, de 25 a 9 de outubro, nós já temos o quê? Uma excelente chuva aqui se desenvolvendo na região metade oeste da Amazônia. Acre, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, sul, oeste do Pará, Amazonas e Roraima. Melhora um pouquinho a chuva aqui no norte do Amapá e pouca chuva aqui na parte da foz do Amazonas. Mas já tem um bom volume de chuva nesse período. A chuva também vai ganhando corpo aqui no Mato Grosso, principalmente aqui, ó, da metade para o norte e da metade para o sul está começando. Tu vê que a chuva já melhora aqui no Mato Grosso do Sul, melhora em São Paulo, melhora no centro-sul de Minas, Rio, Espírito Santo. Aqui continua o finalzinho chegando na reta final da estação chuvosa. Começa a aparecer as primeiras chuvas aqui no Mato Piba, no oeste da Bahia, norte de Minas. Aqui vai melhorar muito agora no mês de outubro. Inclusive lá no canal já tem a previsão para outubro, mostrando essa dinâmica que está começando a melhorar bem. Então, o mês de outubro está indicando ser um mês bom em grande parte dessa área aqui do Brasil. E aqui no sul também, ó, vamos ter um bom volume de chuva, pegando aqui o sul do país, pegando aqui o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pega um pedaço da Argentina, Paraguai, o sul do Mato Grosso do Sul, aqui é o extremo oeste e centro-sul de São Paulo, litoral paulista. A última região de São Paulo a melhorar a chuva aqui é essa parte centro-norte, que é normal. Setembro normalmente ainda é muito seco. Até tem chuva, mas é mais para seco. Outubro já começa a engrenar a chuva. E aqui no sul, é aquela chuva que pode da metade do Paraná para cá, incomoda por excesso de umidade. Nós estamos precisando agora mais de tempo seco do que aguado nesse momento. Lá no Nordeste também tem chuva, mas o grosso da chuva mesmo é aqui, ó, na região da Amazônia e aqui no sul do Brasil. E como é que está essa chuva em termos de anomalia? Está aqui, ó. Grande parte do Brasil está com anomalia negativa. Não é muita coisa não, é 5, 10, 15, 20, até 25 milímetros em média abaixo do normal nessa região. Para ter uma ideia, como é valor médio, em Goiânia, anteontem, deu variando de 30 a 80 milímetros de chuva. Só nesse ponto já choveu mais do que é para chover no mês de setembro inteiro. Então, isso aqui é uma média. Vai ter locais aqui que não vai fechar, vai ficar mais alto a anomalia, no sentido negativo, ou vai ficar mais próximo de zero. Essa anomalia aqui vai reverter provavelmente ali a partir do dia 5, 10 de outubro para frente. E na parte da temperatura continua abaixo do normal. Vamos ter uma madrugada fria, ganhou reforço ar frio. A temperatura hoje está baixa aqui no sul, ficou mínimas negativa aqui em Pinheiro Machado, deu geada aqui na campanha. Aqui vai ter geada à noite, agora o tempo limpou, estamos agora com 6, 7 graus. Amanhã pode dar negativa aqui no topo da serra, também pode ter próximo de zero em Palmas. Em São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, vai ter madrugadas frias nessa sexta, sábado, domingo, esquentando um pouco na segunda. Nesse canto aqui de Minas pode ter geada no fim de semana. Entre Alfenas e em direção à Serra da Mantiqueira, vai ter alguns pontuais lá com 2, 3, 4, 5 graus, o que é frio para a época do ano. Então, à medida que chega em outubro, vai tirando esse calorão e começando a entrar o período de mais água. Mas na próxima madrugada o pessoal tem que ficar atento aqui no sul, porque nós poderemos ter o quê? Condições de geada significativa no topo de Santa Catarina, com mínimas aí perto de zero ou negativo. Pode afetar algumas áreas de pomares de maçã. Na Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigado, Ronaldo. Até amanhã. Bom, antes de fazermos um breve intervalo chamado break, nós vamos saber, na tua opinião, você que nos acompanha diariamente aqui na programação do Tempo e Dinheiro, nós temos a enquete de hoje falando sobre o peso da inflação no seu bolso. Você percebe? Né? Nós temos essa enquete mostrando que o peso da inflação no dia a dia, a alternativa número 1, sim, mais caro com Lula. Não, preço sem alteração, sim, os Estados Unidos são responsáveis. Sim, ou a culpa é do Bolsonaro, a alternativa número 4, né? Ironizando, e é lógico que tem aí algumas pessoas escolhendo essa alternativa. Toda a liberdade possível, porque você tem o direito de participar, escolher entre essas alternativas qual você acha que concorda nessa enquete de hoje. Nós temos apenas, até agora, é lógico que está sendo computada ainda as votações de agora há pouquinho, 218 votos. Nós somos mais de 1.000
pessoas no YouTube, só no YouTube, acompanhando essa transmissão. Portanto, você mesmo que vai aí, clica, participa conosco dessa enquete. É importante que você dê a resposta, a sua participação nesta enquete de hoje. E antes de falarmos sobre a soja, milho com Brandalize, nós temos a participação primeiro aqui do Maurício Carneiro Junqueira, dando boa tarde a todos. A Anelise Peloso, de Videira, Santa Catarina, falando que o tempo está aberto, mas um frio bem, com vento bem gelado. Farofa Moreira, sol alto no Pinhão, Paraná, Brasil agora está aí nas mãos, né, lógico, de Bolsonaro, voto, enfim, faz as considerações aqui, Farofa Moreira. Miguel Zonzin Neto, dando boa tarde, de Ribeirão Preto, sol. Gilberto Flauzino Dias, dando boa tarde ao Tempo e Dinheiro. Mário Teixeira, também. José Ancileiro, dando boa tarde no meio oeste catarinense, temperatura baixa por lá. Nada bom para a germinação, ele alerta exatamente para o milho, né? Com o frio, essa germinação do milho não é muito boa com o frio. O Vanderlei Carlos Amadei dando boa tarde, o Domingos Reinaldo Jovelli também dando boa tarde, está aí no sul de São Paulo, vento gelado, acabando aí, prejudicando a lavoura de feijão. E também tem o Vale aqui plantando. Valen, né, não deixou o sobrenome, Médio Norte do MT, plantando a todo vapor, gerando riqueza, e é isso mesmo que a gente vai desejando a todos, né? Juliano Souza Carmo, enfim, todos que estão mandando mensagens aqui, a gente agradece. Nós vamos para o breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Brandalize. Até já! Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com essa edição do Tempo e Dinheiro e vamos direto às cotações do mercado de soja na Bolsa de Chicago. Está aí, soja negociada por vencimento em novembro, alta de 0,37% a 10 dólares 12,50. Agora 10 dólares 12,25. Demais posições vamos acompanhar também. 3,75 de alta para o janeiro a 10 dólares 32,25, março 10 dólares 48,25, 13,5 de alta, maio 10 dólares 62,25, 13,75 de alta, julho
US$ 10,72 de alta. Lá na B3, como é que estão as negociações, Gleidson? Porto de Paranaguá, US$ 22,35, soja para novembro sobe 0,54%. Para janeiro, US$ 22,76, sobe 0,38%. Bom, agora nós vamos às informações, às notícias da soja com Vlamir Brandalize, oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir, boa tarde, como vai? Tudo bem? Estou vendo aí que você não está em Curitiba, né, nesse momento. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Estamos em Brasília, a caminho do Maranhão, Sérgio. Estamos aí com a gaita, que nem diz o João. Estamos a caminho de mais um grande evento amanhã lá no Maranhão. Estamos indo para a Balsa. Nesse momento aqui, damos uma paradinha para conversar aqui diretamente de Brasília, da capital do país, Serginho. Você está junto do poder aí, Brandalize. Esse poder aí que está intransponível em alguns sentidos, né? Principalmente nessa questão da política. Mas vamos lá. É o acaso que você está em Brasília fazendo uma conexão lá para o Maranhão, mas o mercado hoje de soja já acordou, entre aspas, né, com a informação de que a Argentina restabeleceu as retenções, né, os impostos aí sobre exportações depois de atingirem US$ 7 bilhões em 2 dias. Como é que você vê essa informação e de que forma essa notícia impacta no mercado? Olha, Sérgio, o mercado já gostou, né? Você vê Chicago aí em alta, né? 4, 5, 6 pontos de alta, já começou o dia com crescimento. A Argentina conseguiu a meta, né? A meta era US$ 7 bilhões no agro todo. E segunda-feira à tarde e terça e ontem de manhã já fechou, né? Esses US$ 7 bilhões. Com isso, voltou às tarifas normais, né? Voltou às tarifas de 26% da soja, 24,5% do farelo e óleo, 9,5% do milho, 9% do trigo, ou seja, voltou às tarifas de retenções, né? As retenções argentinas. E isso já deu uma motivada no mercado de Chicago, né? O mercado olhou, então tem demanda. Isso é sinal de demanda, Sérgio. Isso é um bom sinal, né? Porque se atingiu a meta tão rápido é porque o mercado está muito comprador. Então isso é positivo para esse mercado aí que caminha já para o final de setembro e tinha todo o mês de outubro, né, na programação do governo da Argentina, né? A meta era chegar até 31 de outubro. É sinal de que o mundo precisa de grão, Serginho, por isso que compraram rapidamente. Quer dizer que até o finalzinho de outubro, nesse plano, mas em 2 dias, pelo que eu estou vendo as informações aqui do Notícias Agrícolas, essa meta foi atingida. Quer dizer que tem uma corrida por soja, como você está falando mesmo, o mundo está precisando de soja e isso a Argentina soube aproveitar e bem, né? O mundo está precisando, a Argentina precisava de caixa em dólar, né, Sérgio? E a meta era esses US$ 7 bilhões, então isso deu uma motivada, o movimento andou. Aqui no Brasil já amanhecemos o dia, agora o mercado já está rodando com R$1,50 melhor que ontem, nos portos. Então, e parou de cair nos balcões também. Foi uma boa notícia, né? Essa meta ser atingida rapidamente ali na Argentina, já trazendo sinais positivos, né, Sérgio? Isso é um bom sinal num momento que o mercado começava a mostrar acomodação, né? Ele estava mostrando fraqueza, né? E a Argentina foi, aliás, a China foi a grande compradora, né, da soja da Argentina. Está deixando um pouquinho para trás ou para depois os Estados Unidos nessa ordem de aquisições e compras. Como é que está essa situação também, Brandalize? Olha, Sérgio, eles vão comprar dos Estados Unidos, só que ali a disputa é outra, né? Outros produtos, a soja é um dos produtos da negociação. Então, eles vão comprar nos Estados Unidos, mas aí estão aproveitando as oportunidades que aparecem, né? Eles provavelmente vão passar longe de 110 milhões de toneladas importadas nessa temporada, e aí eles precisam de tudo que aparece, né? Pelo que a gente conversou pela manhã aí com o pessoal da Argentina, eles teriam comprado pelo menos 12 navios aí de soja. Mas a Argentina acabou vendendo muito farelo, muito óleo e para outros destinos também.
pessoal acabou aproveitando porque as negociações saíram favoráveis aí aos compradores e aos vendedores. Por isso que o mercado girou rápido, Sérgio, virou rápido e foi um recorde de velocidade, né, de negociação para 7 bilhões de dólares em 2 dias e pouquinho, né? E é bom deixar claro que não é só sobre grãos, né? Sobre a soja que a gente está destacando aqui, mas sobre carne bovina, de frango, derivados, até mesmo o biodiesel, né? E além do trigo, lógico. Tudo isso compôs ou fez esse volume, essa cifra aí de 7 bilhões, que tinha uma meta só para o final de outubro em apenas 2 dias, ou seja, o mundo está precisando de comida e tem uma demanda muito grande. Exatamente, que nem você citou, não é só os grãos, né? Teve os derivados, no caso, farelo e óleo, o biodiesel, a carne bovina principalmente, né? E outras, no caso, carne de frango, carneiro, tudo entrou nas negociações. Então, isso é benéfico. Girou bem, Sérgio, girou bem. É mais uma vitória do Milei lá. Tem que dar os parabéns para ele, porque ele trouxe essa medida aí, nesse início de plantio, Sérgio, para ajudar o produtor em si, para ter recursos, né, para tocar a safra. E ele foi atingido rapidamente. Então, isso é benéfico. Mais um ponto do governo argentino, lá do governo Milei. A Argentina tá deixando aí uma lição para todo mundo, né? Principalmente o Brasil. Lá na ONU, Milei e Trump trocam afagos, né? Enquanto que há indecisão, ainda incerteza em relação àquele, àquele esbarrão que houve entre Lula e o Trump, né? Se vai ou não ter, né? Aquele encontro, né? Porque o que tudo indica, né? Depois dessa possibilidade aí dessa reunião, né? Não se sabe se vai realmente existir ou não, né? O Trump deu uma piscadinha pro Lula acreditou, mas depois já recuou, falando que ele tinha afinidade, sim, química com Donald Trump, com o anterior, né? Então, Biden, né? Não com, é uma questão toda meio embaranhada, emaranhada, né? Política nesse sentido, mas vamos deixar para lá. Bom, mercado hoje, quinta-feira, caminhando aí para a última semana, praticamente do mês de setembro, dá para poder ter uma expectativa com relação a essa variação positiva agora no mercado, soja sobe na Bolsa de Chicago, prêmios também estão apresentando variação positiva. Como é que está o mercado pela ordem, Branda? Olha, Sérgio, o mercado está caminhando para fechar a semana, agora e amanhã. Eu acho que 125 e 100, 125 milhões e 200 mil toneladas de soja negociadas. Nesse momento tem 73% da safra negociada, a média histórica já é perto de 80% para esse momento, então estamos atrasados em volume, em percentagem, mas em volume é recorde, em função da safra recorde. Ainda tem mais de 46 milhões e 200, 46 milhões e 300 mil toneladas para ser negociada, é muita soja. Isso dá tranquilidade para a indústria nacional, né, Sérgio? Então, esse é um ponto. O mercado interno aí, que eu já tinha citado, ele parou de cair, hoje os portos melhoraram, R$ 1,50. É provável que agora à tarde os balcões também vão pagar R$ 1 a mais do que pagava ontem. Mercado um pouquinho mais otimista, mas não dá para esperar que vai ter corrida altista, não. É um mercado de ajustes técnicos em cima dessa fechamento já da cota de vendas da Argentina prevista para até o final de outubro, atingiu rápido, então já fechou. E agora o mercado vai começar a olhar um pouco mais a colheita americana, que vai avançar, e plantio por aqui no Brasil também, né, Sérgio? Porque plantio no Paraguai já, agora há pouco, o pessoal me falando, 55% a 60% da soja do Paraguai está plantada até o final dessa quinta-feira, Sérgio. Então, é plantio acelerado por lá e clima segue favorável. Esse é o que está acontecendo também no Paraná. Plantio está andando a todo vapor, as chuvas voltando a cair em algumas regiões do Paraná, umidade do solo, e condições para o produtor tocar safra, Sérgio. É isso que está aparecendo. Prêmios está lá, inclusive no clube tem aí as informações, né, com o próprio Fernando Sufiati, né, que é exclusivo aqui do Tempo e Dinheiro, né? Que ele dá todas as orientações. Os prêmios já estão lá, né? No 19 971108610, falar lá com o Fernando Sufiati, dá uma assessoria de investimentos aqui do Tempo e Dinheiro. Já estão, inclusive, os prêmios disponíveis também nesta quinta-feira, né, Brandalize?
Cascavel, né, Sérgio? Então, já está aí com a ferramenta na mão e também os contratos aí para o produtor também começar a olhar para se proteger de posição futura. Para fechar a soja, nós estamos com a comercialização da safra anual bastante lenta, 19,5%, 19,7% negociado. O normal seria uns 28%, então estamos quase 10% abaixo. É muita soja para negociar na boca da safra, Sérgio. Isso o produtor tem que tomar atenção aí, Sérgio, para não precisar vender na boca da colheita, né? Quando vende na boca da colheita, existe um risco grande do mercado ser mais fraco. Fora essa questão da disputa com a logística entre o milho e a soja nesse momento, estão dando prioridade, inclusive, como você mesmo disse ontem para a gente, para o milho. Passando a régua na soja, mais alguma informação, ajuste técnico, essa boa notícia, pelo menos para a Argentina, hoje pela manhã, para o mercado como um todo. Passando a régua na soja, Brandalize. Olha, Sérgio, com essa notícia da Argentina e o mercado internacional, o que a gente vê é o câmbio meio calmo hoje, né? Porque ontem o mercado de câmbio estava um pouco mais agitado, né, em função de pressão positiva externa, e agora está mais calmo, voltou a calmaria, e vamos ver o que vem pela frente, né, Sérgio? O mercado também de câmbio, ele depende muito da situação daqui do próprio sistema brasileiro, né, da economia, e principalmente das novas atitudes que o governo vai tomar na sequência, né? Porque o mercado externo do câmbio está acomodado, uma semana de calmaria por lá, Sérgio, é isso que está. E a soja provavelmente agora tenta aí segurar um pouco as pontas aí, deixar de cair, porque o mercado vem pressionado, porque é a colheita americana. Mas também, se ele cair muito, o produtor americano acaba não vendendo, o governo americano acaba tendo que gastar mais em subsídios ou apoio aos produtores, e isso ninguém quer. Então o mercado provavelmente ele vai caminhar lá nos Estados Unidos e China para uma negociação. Talvez nas próximas semanas saia a notícia e a China venha comprar a soja americana. Está tudo quase pronto para acontecer. É isso aí. Bom, vamos aproveitar então, vamos às cotações do mercado do milho e, na sequência, a participação do Brandalize com as informações do mercado do milho. Vamos lá, Gleidson. Na Bolsa de Chicago, nesse momento, o milho segue com alta em todas as posições. Dezembro, 4 dólares 25 mais 75, 1,5 de alta. Março, 4 dólares 42,25, 1,25 de alta. Maio, 4 dólares 51,50, 1,25 de alta. Julho, 4 dólares 57,25, 1,25 de alta. Alta no milho na Bolsa de Chicago, alta registrada nos dois vencimentos mais curtos lá do milho base Campinas na B3. Negociações mistas, mas vamos considerar os dois vencimentos, novembro e janeiro em alta. Novembro, a saca R$ 66,33, alta de 0,23%. O janeiro, a R$ 69,16, alta de 0,23%. Março, R$ 71,80, próximo da estabilidade, 0,03%. E o maio, a R$ 70,74, queda de 0,08%. Negociações mistas para o milho na base Campinas, na B3. Bom, Brandalize, como é que está esse mercado do milho também refletindo essa informação da Argentina, alta para a soja, alta para o milho? A Argentina veio com uma boa notícia hoje, então. Isso traz apoio às agrícolas, né, Sérgio? Milho também, 2, 3 pontos de alta, né? O mercado recuperando um pouco fôlego. No dia anterior, as commodities estavam na linha levemente negativas, agora o milho crescendo lá em Chicago, provavelmente vai parar de cair na B3, né? Aparentemente a B3 também hoje dá sinais aí que não deve recuar, justamente porque há otimismo no porto, né? Porque hoje, para falar em milho, o mercado de porto ele melhorou. Nós estamos com 50 centavos, R$1 melhor que ontem nos portos brasileiros. Então, essa quinta-feira mais firme nos portos, o mercado é comprador nos portos. A Argentina acabou saindo também do mercado de milho, né? Porque parou, né? As retenções era 9, continua, agora voltou a ser 9,5%. E com isso a pressão de oferta de milho da Argentina diminuiu muito. Então, isso traz a volta da demanda aí para o milho brasileiro. Isso é benéfico. O movimento da Argentina agora, passado esse movimento do corte das retenções, e acaba beneficiando o milho brasileiro, que estamos em pleno avanço de exportação, né? Agora entrando no pico da exportação,
Setembro, outubro, novembro são os meses que mais se exporta milho brasileiro. E agora estamos no pico. Já passamos de 5 milhões de toneladas embarcadas nesse mês de setembro, Sérgio. E provavelmente até fechar o mês aí no começo da semana que vem, vamos estar acima de 6 milhões de toneladas de milho embarcadas, com possibilidade de bater a marca de 7 milhões. Isso é possível, dependendo agora do ritmo e do clima aí nos portos, se não tiver chuva atrapalhando os embarques, Sérgio. É o quadro do milho também dando um suportezinho, o mercado do milho levemente positivo também no mercado nacional. E a safra já começou, né? A chuva chegou em algumas regiões do sul e isso já deu arrancada para o plantio, que avança, inclusive no Paraná, né? Já avançou bastante o plantio no Paraná. Agora, cuidado, como o próprio doutor Inseto falou conosco ontem, doutor Glauber, né? Porque está tendo um ataque de pragas no Rio Grande do Sul, no sul, principalmente do percevejo barriga verde, né? Antes era o problema com a cigarrinha, né? Praticamente ficou para trás, né? Não está tendo tanta infestação, mas agora é o problema com o acompanhamento do início da safra, tanto de milho, que esse percevejo, segundo ele, está migrando para a soja também, Brandalize. Tem mais esses problemas agora, né? O plantio do milho já passou de 70% da safra, né? Da primeira safra. A nossa área de milho não é grande, mas já plantamos tudo. O milho está germinando e está vindo em boas condições. E isso está acontecendo aí no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A safra de milho está começando bem, mas é aquela história, né? Que nem o Glauber apontou lá, o doutor Inseto, né? Tem que controlar. E o percevejo de barriga verde, ele está começando a incomodar já em alguns locais aí. Para nós, aparentemente, não apareceu ainda. A gente fez tratamento de semente, está com tratamentos adequados, está fazendo um ciclo de controle de sanidade das plantas, mas o produtor não pode relaxar, né? O produtor tem que cuidar, porque quando ele além de ele atacar o milho, depois ele sai e começa a atacar aí as lavouras que vêm na sequência aí na soja, né, Sérgio? Então, causa problema duplo aí em duas culturas importantes. Mas o milho segue em boas condições, chuvas aí no sul do Brasil. Não sei se o Gleidson consegue colocar ali, mostrei chuvas pela manhã já em Curitiba, chovendo no Paraná, Sérgio. Inclusive, ele está colocando essas imagens para a gente acompanhar na sequência essa chuva que o próprio Brandalize está comentando. Está aí, ó, a imagem, né, mostrando a chuva, tudo nublado ali, né, mostrando que a chuva permanece. Também aqui em São Paulo amanheceu com 10 graus a sensação térmica e daqui para frente, pelo menos, essa é a expectativa da temperatura. Eu sei que já estão te chamando para o voo aí, para a conexão para o Maranhão, passando a régua no milho, Brandalize. Olha, Sérgio, o milho, o que a gente está sentindo é que está começando a voltar a demanda interna também, não é só a exportação. Segue embarcando forte nos contratos já programados, mas o setor de etanol e setor de ração está voltando às compras. Provavelmente já no começo de outubro aí nós vamos ver maior pressão de compra dos consumidores internos e também a disputa e o pessoal da exportação querendo milho, né? Então, agora sem a Argentina aí como na disputa do espaço, né? Porque a gente acaba tendo uma vantagem na exportação em função das retenções lá de 9,5% do milho argentino, mas agora provavelmente vamos ter também a presença maior dos compradores internos de ração e etanol, que normalmente se posicionam forte em outubro e novembro, Sérgio. Finalizando agora, vamos às cotações do trigo. O Brandalize vai embarcar. Dá para comentar ainda o mercado do trigo conosco? Vamos lá, as cotações do trigo. Nesse momento, dezembro segue com alta de 4,25 a 5 dólares 23,75. Março, 5 dólares 41,75, 13,75 de alta. Maio, trigo negociado em Chicago a 5 dólares 53,50, 3,5 de alta. E julho, 5 dólares 63,50, alta de 3%. Milho negociado em alta na Bolsa de Chicago. Bom, e esse mercado de trigo também tem um impacto positivo dessas retenções que foram suspensas, aliás, retornaram depois da Argentina ter atingido a meta de 7 bilhões de dólares em apenas 2 dias. O trigo também, como é que está o mercado do trigo para poder finalizar contigo, Brandalize? Olha, Sérgio, o mercado do trigo lá fora, ele firmou melhor, ele está com um mercado mais firme do que soja e milho efetivo, porque a Argentina também já saiu, né? A retenção do trigo é 9%. Aparentemente a semana vai caminhando para o final com menor pressão de oferta de trigo ali da Rússia, que é o maior exportador mundial.
colheita indo para o final nos Estados Unidos do trigo. Isso é sinal de que o mercado do trigo está tentando criar uma base de suporte para começar a tentar crescer, né? Depois da colheita no hemisfério norte, ele começa a crescer. Isso normalmente acontece de outubro em diante, Sérgio. E eu acho que está começando a dar os primeiros sinais. Tá certo. Você está plantando milho e está plantando trigo também na tua propriedade ou não? Não, nós tínhamos centeio no inverno lá e agora trigo nessa safra não tínhamos centeio. Centeio, tá certo. Bom, Brandalize, você está embarcando para o Maranhão, qual encontro que você tem? Fala um pouquinho, faz o convite para o pessoal que vai te acompanhar lá. Lá é o convite fechado, Sérgio, não dá para abrir para o pessoal lá porque a empresa tem só os seus convidados, mas é um evento no Maranhão, a gente vai estar por lá, amanhã já faz o programa diretamente lá de Balsas do Maranhão, uma região próspera, forte crescimento, cidade espetacular aí, que temos do agro, Sérgio. Amanhã a gente está lá no Maranhão. Vamos estar lá hoje, mas amanhã a gente faz o programa diretamente lá de Balsas. É isso aí, trazendo as informações, imagens daquilo que tem de melhor também lá na região de Balsas, no Maranhão. Brandalize, boa viagem para você. Obrigado. Até amanhã, Sérgio. Até amanhã. E não ficamos por aqui apenas, né? Nós temos as informações também do Dr. Alexandre Gazola falando sobre as sementes e dando esse alerta a respeito das temperaturas do clima. Como é que vão influenciar nessa próxima safra? Dr. Sementes, Alexandre Gazola conosco. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje falamos aqui de Guarapuava, Paraná, né? Trazendo uma realidade de região, né? E um panorama aí nível de Brasil, né? Aqui plantio do milho avançando em muitas regiões. Pensando em Paraná, muitas regiões plantando soja. Aqui especificamente, como é uma região de altitude, como outras regiões de altitude do sul do Brasil, a preocupação é com a temperatura baixa e o excesso de umidade aí que vem chuva aí do final de semana, né? Chuvas e muitos ventos, né? Que a gente viu, né? Chegamos até a ter princípio de geada aqui, 2 graus ontem em Guarapuava, né? Então, temperatura baixa, o produtor aqui, a recomendação é segurar um pouco essa largada da soja, né? Para nós termos uma condição melhor, né? Mas isso é o panorama local aqui, uma região de altitude, né? Panorama Brasil, muitas regiões plantando, muitas regiões faltando umidade. O que a gente reforça? Vamos cuidar esse momento inicial para nós não ter que replantar. Então, vamos cuidar a umidade do solo e vamos evitar ao máximo essa chuva em cima dos talhões, principalmente áreas com pouca palha, né? Então, essa é a recomendação. Grande abraço. Obrigado, doutor Gazola. Bom, nós temos o contato já com o doutor Antônio da Luz, que é economista-chefe lá da Farsul, na sequência, mas antes vamos fazer aquele convite para que você continue prestigiando, participando da enquete aqui ou das enquetes do Tempo e Dinheiro. A nossa de hoje pergunta exatamente sobre o peso da inflação no seu bolso, não só as questões voltadas às altas taxas de juros, financiamento bancário, que é um outro detalhe, mas está aí. Você percebe o peso da inflação no dia a dia? Nossa pergunta é exatamente essa, né? Com 381 votos até agora. Alternativa número sim, o número 1, sim. Fica tudo mais caro com Lula com 87%, essa é a primeira prévia. Não, preços sem alteração com 5%. A alternativa número 3, sim, os Estados Unidos são responsáveis com 1%, e 4, sim, a culpa é do Bolsonaro com 7%. Continue participando conosco até às 14 horas, porque agora nós vamos direto a Porto Alegre, nós vamos conversar com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Doutor da Luz, tudo bem? Como é que está o tempo aí em Porto Alegre nesse momento? Como é que vai, Sérgio? Boa tarde, prazer falar contigo, com toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Porto Alegre tem um tempo maravilhoso hoje, um dia lindo. Bom, doutor da Luz, nós temos dois temas, duas questões aí que estão tirando sono do produtor em todo o Brasil. Uma questão é da decisão do Conselho Monetário Nacional sobre a taxação das LCAs, outra é a questão vivida pelos produtores aí no Rio Grande do Sul, essa demora para a liberação do crédito rural, né? É uma burocracia muito grande que está ocorrendo. Como é que está essa questão toda voltada ao dinheiro, né? Aquilo que a gente pode dizer que o produtor aguarda para ter uma safra aí no Rio Grande do Sul.
Foi liberado? Tem muita burocracia? O que está acontecendo, antes de mais nada, para fazer um balanço daquelas reivindicações dos produtores aí do estado do Rio Grande do Sul? Bom, Sérgio, são dois assuntos bem complexos. Eu vou começar então com o primeiro, tá? Nós não temos um problema com o Conselho Monetário Nacional. O que está acontecendo é um aumento da carga tributária porque o governo não para de gastar. É muito simples. Governos que gastam além do que arrecadam, eles precisam ou aumentar os impostos ou aumentar a dívida. Mas quando a gente aumenta a dívida, eu pago mais juros sobre ela. E aí o que eu tenho que fazer? Aumentar os impostos. Então, toda vez, sem nenhuma exceção, sempre que o governo gastar mais do que ele arrecada, vai ter aumento de impostos. Ou imediatamente, para equilibrar, ou ali na frente. O atual governo aumenta a carga tributária a cada 37 dias. Desde que ele iniciou em 1º de janeiro de 2023, ele não para de aumentar a carga tributária. Nunca antes na história desse país um governo aumentou tanto a carga tributária em tão pouco tempo como este governo está fazendo. E isto acontece por conta do excesso de gastos. Por isso que tem a tributação sobre a LCA. E nós teremos novas tributações. Se preparem para 2026. Nós vamos ter perda em incentivos fiscais, aí entra fertilizante, entra defensivo, entra toda essa semente, peças de máquinas e assim por diante. Vamos perder benefícios fiscais, não só no agro, na economia como um todo, em tudo. Nós vamos ter uma mudança no imposto de renda que será muito dura para o agro, muito dura. Então, como diz o presidente Lula, o grosso ainda está por vir, tá? Então, o grosso está para entrar ainda. Então, todas as vezes que nós tivermos excesso de gastos, num governo de direita, num governo de esquerda, num governo de centro, num governo Kassab, qualquer tipo de governo, vai ter aumento da carga tributária. Ponto. E é o que nós estamos vendo. Então, o problema não é o aumento da LCA. O aumento na LCA, a tributação sobre a LCA, que faz com que o crédito rural fique mais escasso, isto não é a causa, isto é a consequência. Causa são os gastos que não param de crescer devido à péssima gestão do ministro Fernando Haddad frente ao Ministério da Fazenda. E do governo Lula como um todo, sem dúvida. O segundo ponto... O mais interessante, desculpe, doutor, é que até nessa reunião que houve entre o ministro Haddad e alguns representantes executivos, ele culpou o governo anterior. É mais fácil culpar sempre o governo anterior nessas questões da má administração, da falta de controle dos gastos, né, da gastança sem freio. Isso sempre acontece ou é uma tática para poder desviar a atenção desta questão toda aí, como você mesmo disse, né? Entre aspas, o próprio presidente Lula diz que o mais grosso ainda virá, né? É mais fácil culpar o governo anterior sempre. Eu não tenho procuração para defender o governo anterior, não sou partidário do governo anterior, não sou filiado a partido político, não tenho mandato, então não tenho nenhum motivo para defender, e não sou advogado, que é quem faz defesa. Agora, eu vou me apegar aos fatos. No dia 31 de dezembro de 2022, o Brasil tinha superávit primário. Depois de um longo período fazendo déficits, desde 2014, o Brasil, em 31 de dezembro de 2022, tinha superávit primário. E desde então, quando trocou o governo, nós passamos a fazer déficits primários imensos. Não só déficits no balanço, no superávit orçamentário, mas também no balanço orçamentário. Déficits monumentais, que estão aumentando, voltaram a aumentar de novo. A nossa dívida PIB líquida nunca esteve no patamar que está. Então, eu não sei o que tem a ver o governo anterior com o desequilíbrio fiscal. Não foi o governo anterior que criou a PEC da transição. Quem criou a PEC da transição foi este governo. Não foi o governo anterior que criou o arcabouço fiscal, que tirou uma regra boa, que era a lei do teto dos gastos, e criou essa regra horrorosa,
que é o arcabouço fiscal, que mesmo sendo frouxa, gastadeira, nem assim o governo consegue cumprir. Esse governo não cumpriu ainda a regra que ele criou e fez waiver fiscal, postecipou metas de superávit primário. Quem fez isso foi esse governo. Então, e terceiro ponto, quem vinculou o crescimento das despesas obrigatórias ao crescimento da receita foi este governo. Então, o governo anterior, ele pode ser criticado por uma série de coisas, enfim, mas neste ponto eu não consigo entender onde que o ministro Haddad vinculou uma coisa com a outra. Se bem que o ministro Haddad, ele tem um hábito que não cabe a um ministro da Fazenda, que é faltar com a verdade sobre esses assuntos com muita constância. Não faz muito tempo, o ministro Haddad disse que não tinha aumentado nenhum imposto no Brasil. Então, e se nós sabemos que tem aumentos a cada 37 dias. Isso porque a reforma tributária, entre aspas, né, vai pesar mais agora em 2026. 2026, então, deve ser um começo, um ano mais tenso, mais oneroso no bolso de todos os produtores e todos os brasileiros. Essa, pelo menos, é a expectativa, porque de 2025 já está tendo um peso muito grande. 2026 nós vamos ter mais aumentos ainda de impostos. Mas nós vamos isentar para quem ganha até R$5.000 o imposto de renda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio. Você é um jornalista experiente, um jornalista importante no nosso noticiário brasileiro. Faça a seguinte avaliação. Imagina que você está ganhando 10 e está gastando 12. E aí, daqui a um pouco, alguém lhe propõe, não, você pode abrir mão de um. Não posso abrir, eu já estou perdendo 2, vou perder 3 agora, né? Ou seja, alguém vai pagar essa conta. E essa conta, quem vai pagar é justamente você. Você que está me olhando aqui nos olhos agora, nesse momento, você mesmo. Você que vai pagar essa conta. É exatamente isso, né? Infelizmente, a conta vai ser paga por você que nos acompanha em todo o Brasil agora, que está olhando nos olhos do doutor Antônio da Luz, que está nos observando e acompanhando essa entrevista, né? Reflita a respeito. Agora, é só para poder passar para essa questão da situação do produtor aí no Rio Grande do Sul. Para quem nos acompanha, a gente sabe que todos, ou pelo menos a maioria, é ligada ao agronegócio brasileiro. Agora, doutor, só para poder falar sobre essa importância do financiamento ou do investimento nas linhas de crédito do agronegócio, nas LCAs. A partir do momento que há uma taxação, desestimula, né, o investimento nesse segmento, né? Mas qual que é a importância mesmo das LCAs para o agronegócio, para o financiamento, né, dos produtores Brasil afora? Quando o governo anuncia o pomposo Plano Safra, mais de 500 bilhões de reais, cerca de 75% daqueles recursos, Sérgio, são absolutamente livres. Livres. Não recebem nenhum tipo de subsídio. Ou seja, de R$4 anunciados, 3 não recebem nenhum tipo de subsídio. E são emprestados aos produtores a taxas de juros livres. E o principal funding, o principal lugar da onde sai esse dinheiro para emprestar para os produtores são as LCAs. Então, veja, o governo já de muito tempo já não participa de maneira contundente da oferta de crédito para o agronegócio. E agora ele quer taxar a fonte de crédito do agronegócio, que são as LCAs, que é a principal fonte, não tenha dúvida, são as LCAs. E fazendo isso, no momento em que, no primeiro bimestre deste ano safra, ou seja, julho e agosto, o Plano Safra acumula uma retração de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, veja, eu tenho menos dinheiro sendo emprestado para os produtores brasileiros, eu tenho menor participação do governo nesse processo, cada vez menor, e aí agora o governo, ao invés de, além de não participar, ele agora quer taxar o pouco dinheiro que tem, o pouco dinheiro no mercado. O Brasil é um país que tem uma baixa taxa de poupança. Nossa taxa de poupança é de 16,8%.
Só. O Brasil deveria ter uma taxa de poupança de 25%, 30%, mais ou menos. Mas o atual governo incentiva bets, né? Incentiva jogo. Né? Imagina como é que vai poupar desse jeito. Desses 16,8%, mais ou menos uns 40% da poupança brasileira é utilizada para financiar o próprio governo. Então, a disputa por recursos entre o pessoal do agro, o pessoal da indústria, o pessoal dos serviços, as pessoas físicas, ela é muito grande. E essa é uma das razões pelas quais o juro no Brasil é tão alto. Então, nós já temos pouco dinheiro para ser ofertado na economia brasileira, em termos de empréstimos, e o governo ainda quer taxar. É isso mesmo. Quer não, ele vai taxar. E aí ele diz, mas é só 5%. Não existe meia virgem ou virgem, só existe virgem e não virgem. No momento, não existe, mas é uma alíquota abaixo, não existe isso. Existe não tarifado e tarifado, isento ou tarifado. Só tem isso. Porque depois de 5%, meu amigo, passa para 10, passa para 15, passa para 20, passa para qualquer coisa que já está sendo tarifado. Já perdeu a isenção. Então, o governo não ajuda no crédito. O Plano Safra está sendo fraquíssimo, pior do que as minhas expectativas. E olha que eu cansei de falar aqui no Tempo de Dinheiro, falar das minhas expectativas eram baixas para o Plano Safra. Eu falei isso aqui, mas eu não imaginava que ia ser tanto. Sinceramente, me surpreendi. Achava que não seria tão ruim como está sendo. Lentidão na liberação, né, por parte do governo, esses altos juros, né, livres, né, para a maior parte dos produtores aqui no Brasil, ou seja, não tem para onde sair, para onde escapar, né, ou recorre aos bancos particulares a juros livres acima de 20%, ou para de produzir. Né, parar de produzir, tem contas para poder pagar, ninguém quer entrar na inadimplência e acaba gerando um problema seríssimo como esse enfrentado pelos produtores, não só no Rio Grande do Sul, em outras regiões do Brasil, né, que esperavam pelo menos uma liberação de um crédito, né, na securitização, e parte disso não aconteceu também, né, doutor Antônio da Luz? Sérgio, no dia 26 de fevereiro, não é agosto, não é julho, é fevereiro, nós estivemos no Ministério da Fazenda, eu estive acompanhando o presidente Gedeão Pereira, inclusive tem um vídeo no Instagram da Farsul, convido todos a conferir, no dia 26 de fevereiro, um vídeo que tem um letreiro do Ministério da Fazenda atrás do presidente Gedeão. Naquele momento, nós apresentamos uma proposta pronta, com começo, com meio, com fim, mostrando de onde sair o dinheiro, como fazer uma securitização. Ali, nós pedimos para o governo fazer uma medida provisória, pegasse aquela ideia e fizesse uma medida provisória. O governo recebeu bem a proposta, mas não fez nada com ela, nada. E a partir dali, então, depois, mais para frente, o deputado Afonso Ram pegou este trabalho que foi feito e fez ajustes e com a contribuição valiosíssima de outras pessoas, como o pessoal lá da consultoria do Legislativo, como o Nelson Fraga, o Fabrício lá da ProSoja, o Célio Porto, pessoas que deram uma imensa contribuição. Criou-se o PL 5122, que tinha como base aquilo que nós apresentamos para o ministro Haddad e para o secretário Durigan no dia 26 de fevereiro. Sabe quantos projetos de lei que são apresentados chegam a plenário, Sérgio Blaga? Menos de 1%. Sabe quanto desses são aprovados? Cerca de 70% dos que vão a plenário. Então, mais ou menos, a cada 200 projetos de lei apresentados, 200, um só é aprovado. Este foi. Sabe por que esse foi aprovado? Porque ele tinha um bom trabalho político do deputado Ram, do deputado Alceu Moreira, do deputado Marcelo Moraes, do deputado Pedro Westphalen, do deputado Lupion,
da senadora Tereza Cristina e tantos outros, com certeza o senador Luiz Carlos Reis, não tenha dúvida, fez um grande trabalho, junta um bom trabalho político com um trabalho que tinha robustez técnica. Ele só foi aprovado porque ele tinha viabilidade. E o governo, então, quando foi aprovado, ele foi para o Senado e seria aprovado no Senado. O governo, então, foi no presidente Alcolumbre para trancar o andamento do 5122 e, em troca, ofereceu a MP 1314, que é essa, de 12 bilhões, que dá um ano de carência, mais 9 parcelas, com os limites de 250 mil para a Pronaf, 1,5 milhão para a Pronamp e 3 milhões para demais produtores, e uma segunda linha de juro livre, nas mesmas condições de prazo. Entretanto, são só 12 bilhões de reais, e 12 bilhões de reais não adianta nada. Nada não, mas é muito pouco. Os produtores gaúchos têm uma dívida de 73 bilhões, dos quais 27 são dívidas estressadas. Então, só para o Rio Grande do Sul... Estamos em contato, doutor Antônio da Luz, acho que deu uma flicada ou congelada. Sim, voltou. Doutor Antônio da Luz, deu um probleminha na internet, mas concluindo sua linha de raciocínio, falando sobre os produtores aí, que desse total de endividamento, apenas uma parcela consegue Uma acesso parcela vai a esse crédito. conseguir resolver dentro daqueles limites. E mesmo assim, nós tivemos a MP em 5 de setembro, a resolução saiu na sexta-feira da semana passada, estamos esperando para a semana que vem a circular do BNDES. Acontece que esse fluxo, ele está correto, não tem nada errado, é assim mesmo e os prazos são esses. A questão é, por que só começar dia 5 de setembro? As plantas não leem medida provisória, as plantas não leem relatório, as plantas não se dobram à burocracia, tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher, e é ditado pela natureza e não pela burocracia. Então, infelizmente, vivemos esse drama aqui no estado do Rio Grande do Sul, em boa medida, claro, muito por conta da questão climática, a culpa não é do governo, é da questão climática. Agora, a solução que poderia ter vindo do governo está vindo menor do que se esperava, do que se queria, do que se desejava, e está demorando demais para acontecer. Antônio da Luz, muito obrigado pela tua participação, né, economista-chefe da Farsul, comentando conosco. São vários temas, a gente teria que ter um programa inteirinho aqui para poder comentar todos esses aspectos, né, da produção, né, do empenho do próprio produtor, né, do investimento que ele faz, né, das questões, lógico, relacionadas ao clima, que não tem como prever, mas tem que ter um apoio, um suporte do outro lado, que é o próprio governo, que infelizmente está taxado, tá, enfim. Mas, enfim, agradeço a tua participação conosco. Em breve voltamos a conversar, fazendo uma avaliação cada vez mais crítica dessa situação aqui no Brasil. Muito obrigado. Um abraço, um ótimo dia a todos. Obrigado, igualmente. Bom, aproveitamos, Gleidson, vamos às notícias dos hortifrutis. Vamos lá. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Bom, com apoio da LS Tractor e também falando sobre a apuração feita pelo CPE, começamos sempre pelo preço do leite pago ao produtor lá no Rio Grande do Sul, do doutor Antônio da Luz, que falou conosco agora. Captado em julho, o leite foi pago a média de R$ 2,49 mais 36 o litro. Ovo branco em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a R$ 142 mais 5 centavos. A caixa de 30 dúzias. Batata padrão Ágata, o beneficiador em Brasília e região, saco de 25 quilos, a R$ 36,67. Cebola, ao beneficiador amarela híbrida tipo T3 em Mossoró e região, R$ 46,67 a saca de 20 quilos. E a maçã Fuji, ao produtor embalada graúda, categoria 1, em São Joaquim, a caixa de 18 quilos, a R$ 140,75. Lembrando, mais uma vez, que a apuração é do CPEA, o apoio da LS Tractor. Inclusive, nós temos o destaque de hoje da LS Tractor, falando sobre o Plus 80, 90 e 100 Power Shuttle. Tratores médios de 80, 93 e 105 cavalos, que possuem uma tecnologia exclusiva, né?
e é, sem dúvida, a melhor escolha da categoria. Acompanhe o destaque da LS Tractor de hoje. Olá, meu nome é Rodrigo, sou coordenador comercial pela LS Tractor e hoje vamos apresentar a série Plus 80, 90 e 100. Tratores de 80, 93 e 105 cavalos, respectivamente. A melhor escolha da categoria. Capô basculante, que facilita as manutenções diárias e periódicas. A soma dos motores Perkins, mais a transmissão 12x12 LS, entrega todo o desempenho que vocês já conhecem aí no campo. Um dos pontos fortes da série Plus é o conforto operacional, com a plataforma plana e comandos à palma da mão, como reversor single shooter, seta, farol, alerta, buzina, farol de baixa, temperatura de motor e pressão de óleo. Liga e desliga na tomada de força, alavanca de marchas, acelerador de mão, comando hidráulico, duplo comando, acionamento de tração, bloqueio do diferencial, levante e abaixo de hidráulico e flutuação, seleção da tomada de força 540, 750 e 1000, 750 econômica e 1000 super econômica, redutor de velocidades, freio de mão, posição de volante. Um trator de 80 cavalos com uma vazão de 72 litros por minuto no comando hidráulico, um levante com capacidade de 3.600 kg, barra de tração e 76 cavalos na tomada de força. Tanque com capacidade de 100 litros. Para mais informações, entre em contato com uma concessionária LS Tractor perto de você. Série Plus Power Shuttle, a melhor escolha da categoria. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Tá aí, portanto, o destaque de hoje é da LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E vamos direto ao mercado da mandioca, as informações com Fábio Isaías Felipe. Vamos lá, Gleidson. Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. O mercado de mandioca e dos derivados tem se caracterizado pela baixa oferta também nesta semana. No caso específico da raiz, ainda notamos uma retração de produtores por conta da rentabilidade. Embora tenha chovido em muitas regiões, essas precipitações ainda foram insuficientes para uma retomada das entregas. No caso específico dos derivados, tem havido maior interesse comprador e a liquidez também aumentando. Então, de modo geral, o que observamos são movimentos de alta ocorrendo em todas as regiões, os quais têm sido persistentes. As análises do CPEA indicam que possivelmente nesta semana poderemos ter mais elevações. E sobre isso eu volto a conversar com vocês na próxima segunda-feira, trazendo as análises do mercado para esta semana. Até lá! Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Ainda dá tempo de você participar da nossa enquete de hoje. Perguntamos sobre o peso da inflação no seu bolso na hora que você vai ao mercado, às compras, enfim, na tua vida, no dia a dia. Nossa enquete, temos uma parcial até agora, Gleidson, está aí, a parcial com 461 votos. Você percebe o peso da inflação no dia a dia? Alternativa número 1, sim, com Lula tudo muito mais caro. Alternativa número 2, não, os preços ficaram inalterados. 3, sim, os Estados Unidos são responsáveis. E 4, sim, a culpa é do Bolsonaro. E a alternativa número 1 até agora tem sido a mais escolhida, né, por você que participou até agora. Sim, tudo muito mais caro nesse governo com Lula, com 88%. Continue nos prestigiando, continue fazendo parte dessa enquete, respondendo, porque daqui a pouquinho a gente vai encerrar essa enquete do Tempo e Dinheiro de hoje. Vamos também falar agora sobre o mercado do café. Vamos às informações do café, Gleidson. Vamos lá. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro.
Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Negociações encerradas no mercado do café robusta na Bolsa de Londres, com a cotação nesse momento já encerrada, com queda de 3,17%, novembro, a $4.098 por tonelada. Em Nova York, negociações seguem ainda com café arábica com alta de 0,65 a 370,15 o dezembro. Demais posições também vamos acompanhar como é que estão nas negociações. Está aí 370,70 o dezembro, o março 350,80, maio 337,20, julho 324,70. Sobe o café arábica em Nova York na B3, sacas em dólares. Agora, com alta de 0,60%, março a $437,10, a saca sobe 0,60%. Conosco, direto do interior aqui de São Paulo, o Bruno Labs comenta o mercado do café. Olá, Bruno, boa tarde. Olá, amigo cafeicultor. 25 de setembro, você está bem? Dólar e café subiram ontem nas bolsas, dando um respiro para os preços do mercado físico do café. Nada muito substancial, mas ajudou a aliviar um pouco toda aquela tensão das quedas que a gente viu dias atrás aí. A boa alta, pessoal, de 5% no Arábica o deixou praticamente no meio do caminho entre a resistência dos 385, lá na Bolsa de Nova York, e o importante suporte dos 340 por libra. Já o Conilon fechou com 2% de alta e ainda segue no pregão de hoje brigando entre 4.200, sua principal resistência desse canal, que alguns dias ele já está enroscado, e o suporte dos 4.000. Pessoal, claramente o Conilon está bem mais pressionado do que o Arábica, tendo em vista que a baixa oferta tem muito mais a ver com a escassez do Arábica do que no Conilon, correto? O mercado caiu 15% desde o topo atingido na semana passada e até aqui recuperou pouco mais de 5% de tudo isso que ele perdeu nessas quedas. Mas, minha opinião, pessoal, eu não vejo ainda motivo para se comemorar, apesar da boa alta que nós tivemos ontem. Porque eu sou dos que prefere aguardar, mesmo porque teremos café começando a ser colhido nos outros países produtores em poucas semanas. E isto, para mim, é um detalhe bastante importante nessa conta aí. Tá joia? Então, portanto, muita atenção a partir daqui. Se gostou do conteúdo, me siga nas redes sociais. Eu desejo a vocês um ótimo final de tarde. Fiquem com Deus e até amanhã, pessoal. 2 minutinhos para você participar. Vamos encerrar a enquete de hoje. Nós perguntamos sobre a inflação. Todo mundo está sentindo essa inflação, esse peso da inflação. Você percebe no dia a dia, e com 88% por enquanto, sim, mais caro com Lula, não, preço sem alteração. 4%, puxa. 3%, sim, os Estados Unidos são responsáveis. E 4%, sim, a culpa é do Bolsonaro. Dá tempo ainda de você finalizar conosco. Já vamos encerrar na sequência essa enquete de hoje. Vamos agora, Gleidson, ao mercado de pecuária. Vamos lá? O mercado segue pressionado ainda, 3 altas registradas hoje, 2 quedas entre as 32 pesquisadas pelo Scott. Agora passa negociações mistas lá na B3, o vencimento de setembro estava do lado positivo, agora recua, 304,25, outubro 308,85 alta, novembro 321,20, dezembro 326,20, alta de 0,34%. Mercado físico, São Paulo, Barretos Araçatuba, R$ 300,50, 309,50 em Dourados, Campo Grande, 310,50, Três Lagoas, 307,50, mais 4 praças de comercialização, 283,50 no Tocantins ao sul, ao norte do Tocantins, 281,50, a mesma cotação de Goiânia, 281,50 no Aprazo, região sul de Goiás, R$ 279.
Direto do CPE, Luiz Gustavo Sussumo comenta o mercado do boi gordo. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, ontem, mesmo sendo uma quarta-feira, a gente ainda observou o mercado um pouco mais travado, né? Poucas negociações sendo efetivadas e muito por conta daqueles motivos que a gente já vem falando aqui, né? A pressão de compra, né, por parte dos frigoríficos, ela está mais reduzida, né? A gente observa que muitos frigoríficos, mesmo os locais, eles têm abatido menos, né? Eles têm controlado um pouco mais seus abates e também abatido gado próprio ou gado vindo de contrato de abastecimento já firmado em outro momento, né? Então, o mercado spot do boi gordo, ele segue pressionado, segue travado, né? E também pelo lado dos pecuaristas, né? Principalmente no mercado de São Paulo, a gente observou um número baixo de negociações, né? Uma liquidez bem reduzida, porque além dessa pressão na compra, a gente também vê os pecuaristas resistentes nos preços que estão sendo negociados, né? Em São Paulo, ontem a gente viu negócios no patamar aí de 300 a 305 reais por arroba e muitos pecuaristas não querendo negociar nesses valores, né? Então, já aí uma resistência bem forte que, né, acaba pressionando a liquidez e acaba pressionando um pouco o mercado, né? Essa tendência, como a gente vem falando também, ela vem já de um consumo reduzido de carne bovina no mercado interno, né, pressionado, né, um nível de abates anteriormente que tinha sido bem elevado, né, então um certo estoque de carne, uma oferta elevada de carne para esses consumidores e uma dificuldade em escoar essa produção. Tá? Obrigado, pessoal, desejamos a todos ótimos negócios. A equipe do CPE também, Luiz Gustavo. E por aqui nós encerramos essa edição com o resultado da enquete. Vamos lá, Gleidson, saber qual é o peso da inflação, se você sente o peso da inflação no seu bolso no dia a dia. Esse foi o resultado. Inclusive, a gente pode ter a finalização fechando. Lembrando mais uma vez que todas essas notícias que você acompanha aqui no Tempo e Dinheiro estarão recortadas, disponíveis nas mídias sociais. Enquanto está computando o final da nossa pesquisa, você vai lá, curte, comente, compartilhe, se inscreva também nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro e no Clube do Tempo e Dinheiro. Temos o resultado já compilado, o resultado do TID para a pesquisa de hoje. Nós não temos ainda o resultado, mas está aí. Enquanto está fechando o resultado no YouTube, o convite do João, como sempre, está aí, de 7 dias de graça, faça parte do Clube de Assinantes, no 19, liga lá, 998132915. Portanto, no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, como sempre, você já sabe, tem todas as notícias, inclusive no grupo de WhatsApp, que só quem é associado, faz parte do Clube do Tempo e Dinheiro, tem lá à disposição várias editorias selecionadas para que você vá, curta e acione ou veja apenas aquilo que é do seu interesse. Resultado final da enquete de hoje está aí, com 480 votos. Você percebe o peso da inflação no dia a dia? A alternativa número 1, sim, mais caro com Lula, 88%. A alternativa número 4, sim, a culpa é do Bolsonaro, com 6%. Não, preços sem alteração, com 5%. E sim, os Estados Unidos são responsáveis com 1%. Agradecemos a participação de todos nessa edição do Tempo e Dinheiro. Amanhã a gente volta a partir das 12h30, pelo horário de Brasília. A equipe do Tempo e Dinheiro em Campinas, Davi da Luz, Charles Alcântara e Gleidson Ricardo, meu muito obrigado, e a todos que nos acompanharam, um grande abraço, boa tarde, bons negócios e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.